Oi, gente, boa noite. Estamos aqui ao vivo para mais uma live da nossa jornada Mulher, porque temes em ser mãe. Já fizemos com algumas grandes mães e hoje, de maneira muito especial, eu vou receber aqui com muita generosidade a Araceli Alcântara, né? Uma mãe, uma esposa, uma mulher por quem eu tenho uma enorme e grande admiração. Então eu não quero nem falar tanto, né? Já quero que a Araceli entre para a gente aproveitar cada minuto dessa breve live, dessa breve conversa que ela disponibilizou e vai poder partilhar um pouco conosco da vida dela, da maternidade dela e de toda essa experiência que ela tem para trazer para nós, principalmente para as minhas alunas, seguidoras que vivem ainda nessa luta em largar os contraceptivos e viver os métodos naturais por medo de enfrentar a maternidade. Então, essa série de lives tem esse propósito, de fazer com que você possa expandir o seu coração para amar ainda mais a sua vocação, o seu matrimônio e, de fato, viver essa abertura à vida. Então, vamos lá. A live funcione super bem. Boa noite, meninas. Boa noite, Lorena, Rosane, muitas alunas aqui. Louvado seja Deus, que bom. Oi, Nayara. Querida, boa noite. Boa noite. Como você está? Eu vou muito bem, melhor agora, Que bom. né? Podendo te receber, olhar nos seus olhos, falar com você. É um grande presente de Deus. Olha, que Nossa Senhora te recompense, te dê uma santa noite, só por esse seu Amém. sim. Não, tá tudo certo. Ixi, a gente já tá tão acostumado, né? A gente fica calejada já. Na luta, né? Se não for na luta, não tem graça, não vai ser no sossego, né? Não vai ser, nossa, Exato. as crianças estão bem, meu marido tá aqui e eu tô Exato. tranquila para entrar na live, né? Não é? Tem marido Exatamente. com 6 crianças, um doente e ainda uma noite mal dormida. Essa vai ser boa. Essa live vai ser maravilhosa. Né? Araceli, se apresenta, né? Você que é psicóloga, né? Mãe de 6 crianças, escritora e uma grande mulher. Por favor. Isso. Então, eu sou a Araceli Alcântara, eu tenho 39 anos. Eu sou casada há 8 anos. Essa semana, inclusive, não, 9. Essa semana eu vou completar 9 anos de casamento, dia 9 de maio. E tenho 6 crianças e sou psicóloga. Me formei no mesmo ano que eu casei, em 2015 eu casei e me formei. Ou melhor, me formei e casei. E naquele mesmo ano engravidei, enfim, depois nos anos subsequentes fui tendo as crianças. E é isso, assim, gosto de escrever. Eu nem me considero uma escritora, eu não sei o que a gente tem que fazer para ser uma escritora, mas sim, eu gosto muito de escrever, né? É, tem 2 livros, 3 livros, né? Um que eu tenho uma participação das mães, de mães para mães, o outro é O Mínimo sobre Ansiedade, e esse último é um livro infantil que se chama A Porta Aberta. Você já pode se considerar uma escritora, sim, viu? Não precisa ter. Pois é. Pode sim. Ara, deixa eu só te contar uma coisinha antes da gente entrar no nosso tema, porque eu quero muito que você saiba, né? E também a galera que está aqui, o quanto que você e Arno foram cruciais no momento da minha vida de maior dificuldade, né? E aí você, o Arno, toda a equipe do Arno, Nadalin e o Marcílio, eu conheci vocês naquela época, né? Através Nossa! do curso Como Educar Seus Filhos. E eu tinha 2 crianças pequenas e eu e meu marido estávamos numa fase financeira a pior da nossa história, sabe? A empresa que meu marido trabalhava tinha fechado, ele ficou desempregado, abriu uma hamburgueria aqui no Rio. A gente não tinha dinheiro para nada, só dívida, e eu tinha parado de trabalhar. Eu sou professora por formação, mas eu tinha parado de trabalhar para cuidar das crianças, porque não tinha com quem deixar e eu creche, essas coisas para bebê para mim não era viável. Então eu larguei tudo e fiquei lá. E aí eu conheci o Como Educar Seus Filhos. Eu falei, nossa, isso é para mim. Isso foi em que ano? Olha, eu sou difícil de ano, tá? Eu sou difícil
início de ano, mas eu creio que foi de 2018 para 2019. Ah, tá. A gente estava em Não foi? Santa Catarina, em Três Tios. Aham. Vocês ainda não moravam aqui no Rio, agora já É, voltaram, né? é. E aí eu conheci, daí quando eu fui ver o preço, a gente não tinha nem cartão de crédito, sério. Você precisa saber, assim, a inviabilidade do negócio. A gente não tinha cartão de crédito porque o nome estava sujo dos dois. Então eu falei, impossível. Mas aquele anseio era tão forte no meu coração que eu mandei um e-mail para a equipe. E ali eu contei brevemente um pouco da minha vida. Aí meu esposo, ele nem conhecia quem era vocês, nada disso. Ah, amor, que nada, isso ninguém nem vai ler. Aí eu falei, Renato, você não sabe, se tiver que ser, Deus vai abrir as portas. E eu não pegava muito no celular, ainda não era essa coisa, né? Muito assim de e-mail. E eu mandei o e-mail e só fui olhar o celular, o e-mail, uns 6, 7 dias depois. Quando eu abri meu e-mail, eu quase voei. Era sério. E aí o nome Arma ficou na minha cabeça, né? Porque eu já tinha recebido a mensagem da equipe, né? Assinada pelo Arma, falando que sim, né? Que eu fui aceita e eu já tinha recebido todos os e-mails com acesso. Todos, aula ao Nossa. vivo, já estava pedindo meu endereço para mandar o material e tudo assim, uma bolsa mesmo. E eu botei, né? Eu falei, olha, nem 100%, nem 50% eu posso de bolsa, ou é 100 ou é nada, né? E Deus me deu isso, né? Através da generosidade e da seriedade dessa equipe, né? Dessas pessoas que depois eu tive o prazer de conhecer, assim, ainda mais o trabalho de todos vocês. E aquilo ali mudou a minha vida, porque eu sou professora, né, por formação, apesar de não exercer mais, mas na época eu ainda voltei a trabalhar, mas mudou a educação dos meus filhos, né? Você sabe como que é a situação aqui no Rio de Janeiro? A minha filha Aham. escola, eu não sabia muito o que fazer e aquilo mudou o curso da minha vida. Eu tirei tela, eu aprendi sobre educação, eu aprendi a alfabetizar, né? Eu entrei nesse mundo digital e foi Mergulhou de algo cabeça mesmo. eu assisti aquele curso que as aulas são grandes. Eu tenho uma pasta aqui até hoje que eu uso na nossa Legal. comunidade Pode Public contar School. pro Arno, ele vai ficar feliz da vida. Cara, eu imprimi aquilo todo, todas aquelas tarefas com as semanas, com os trabalhinhos, e eu usei nos meus 2 filhos e alfabetizei ele, e ensinei para as amigas e alfabetizei, ajudei na alfabetização das filhas da minha comadre, que a gente é muito próxima. Isso Que deu muito fruto, sabe? Foi algo que, geralmente, eu faço curso, né? E eu tento fazer isso também. Quando a gente tem um pedido de gratuidade, de que a família não tem, o meu esposo cuida dessa parte comigo, eu falo, né? Vamos ser generosos. Mas de poucas pessoas eu recebo o retorno. Eu tô fazendo. é, Geralmente elas não valorizam. não, exato. A gente sempre comentava isso assim, né? A gente tinha uma porcentagem, o Arno sempre liberava uma porcentagem para bolsa, mas ele dizia, infelizmente, quem ganha bolsa são poucos os que fazem, porque né, ganhou, tal, sabe? Às vezes é só para suprir aquele desejo de ter o curso, né? Tipo óculos, assim, eu quero aquele óculos, ganhou, mas nem é tão legal assim, né? Que legal, mas que bom. De lá para cá, assim, a nossa vida mudou muito, mas eu falo disso até hoje, né? Eu conto para todo mundo. Eu ajudei muitas pessoas, ensinei outras mães a alfabetizarem os filhos, né? E foi o nosso primeiro curso online. Depois a gente passou a trabalhar aqui no Instagram, uns anos depois, aí descobrimos que era Hotmart, enfim. E eu fiquei eternamente grata. Aí quando eu conheci lá dentro o Ítalo, a Sâmia, você, a Adri te conhece pessoalmente, foi naquele encontro de mulheres abraçou, te beijou, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, que gente séria, né? Que trabalho de verdade, que trabalho generoso, né? Que coisa pessoal e humana. E aí a Sim, gente, por isso que a coisa dá fruto. é verdade. É Não é verdade. uma história falsa, não é só por dinheiro, mas de fato é para mudar a vida. E mudou a minha. Muito Que obrigada. bom, que bom, que bom. Fico muito feliz. Vou passar isso tudo pro Arno. Bom. Ara, o motivo dessa live, o que eu queria que você partilhasse um pouco conosco, sobretudo para as minhas alunas, eu divulgo, né, aqui no Instagram e trabalho. A maioria do meu público são mulheres católicas,
Em algum momento elas descobrem que usar contraceptivo é pecado grave, né? Para nós isso não é novidade, mas para muitas mulheres ainda é. E aí elas vão para o método natural, eu trabalho, dou uma mentoria para ensinar, e aí vem aquele grande dilema, né? Método natural é abertura à vida. Você até pode tentar espaçar por um motivo justo, generoso, etc., mas o coração precisa encaminhar para a abertura. E você, como eu já sei, já casou, aberta a vida, né? Recebe todos os filhos que Deus tem para o seu casamento e certamente você tem muito para passar para nós, porque às vezes a gente olha e fala assim, ah não, mas ela não tem a minha vida, não é difícil para ela ser mãe, engravidar uma vez por ano, parir, ficar em casa com os filhos doente e sozinha, né, como é a sua circunstância hoje. Conta um pouco pra gente, nessa sua carreira, nessa sua trajetória, em algum momento você sentiu esse receio de, meu Deus, estou grávida, vou ficar grávida, mais um filho, como vai ser? Deus vai me ajudar ou não? É sempre tudo muito leve. Não, é sempre tudo assim, a gravidez, de modo geral, a gravidez para mim sempre é muito difícil, mas teve um momento muito crucial nessa trajetória toda em que eu me dei conta, assim, acendeu uma luz dentro de mim no sentido de, opa, eu acho que eu engravido com facilidade. E quando eu me dei conta disso, eu senti muito medo, mas medo no sentido assim, eu vou ter que me gastar. Ai, que medo de sofrer. Ai, que medo de fazer sacrifício. Ai, que medo, né? Só que é muito engraçado que quando a gente dá um passo, a gente, junto com esse passo, vem uma coragem, um, vem aquelas coisas, todas aquelas habilidades que a gente precisa para aquela situação. Então, o que eu vivi, o que eu tenho vivido nesses anos, desde que eu casei até aqui, é isso. É que eu fui experimentando coisas que eu não tinha. Eu não tinha toda essa coragem, eu não tinha toda essa capacidade de administrar uma casa, eu não sabia como fazer, como as coisas se davam, eu não tinha experiência com cuidar de um bebê, eu nunca tive, eu sou a filha caçula de 4 filhos. Então, os meus irmãos são mais velhos, então eu não tive contato com o bebezinho, por exemplo. Eu não acompanhei a minha mãe grávida, eu não acompanhei um bebezinho nascendo na minha família. E na época, só para as mulheres poderem entender e poderem construir um pouco o imaginário a partir de ideias que você vai colar na sua cabeça agora, porque assim como todas que talvez são tuas mentoras, a minha história é muito semelhante, de crescer numa família em que eu via minha mãe trabalhando, né? Minha mãe trabalhava, nunca entendi direito, não estou aqui falando mal da minha mãe, mas nunca entendi direito se era uma necessidade real ou se ela queria trabalhar porque ela queria ocupar um pouco melhor o tempo ou porque ela não via a vida dela cercada dentro de casa com a gente, enfim, isso não vem ao caso também. Mas eu vi a minha mãe saindo de casa para trabalhar, trabalhava meio período, minha mãe era professora, levava a gente para a escola, ia todo mundo para a escola, e sempre nesse respirando esse um pouco desse universo de que eu deveria galgar a minha independência, de que eu deveria construir uma carreira, de que casamento era um território espinhoso em que, né, poucos casais eram felizes e que tudo é muito difícil e de que filho atrapalha um pouco. Então, era essa atmosfera que eu respirava, digamos assim. E depois tive um namorado, tarará, né? Aí com 17 anos eu fiz esse processo, digamos, de conversão, então voltei para a igreja, porque sempre fui católica, tudo, mas lá dos 12, digamos assim, dos 12 aos 17, foi aquele período em que eu fiquei ovelha desgarrada. Uhum. Então, para mim, ir ou não ir era a mesma coisa, enfim. E aí, com 17, eu faço essa experiência de voltar, né?
E aí comecei a estudar, comecei a compreender melhor. Ainda nessa época, eu não tinha ouvido sobre o termo abertura à vida, né? Eu só simplesmente, as aulas que eu escutava, os padres que falavam sobre o assunto, falavam sobre os métodos contraceptivos, de que usar métodos contraceptivos era pecado grave. Então, isso sempre me assustou demais. Só que uma coisa é você se assustar, outra coisa é você ficar diante disso na prática. Só que ao mesmo tempo eu pensava, bom, eu não quero estar em pecado grave, porque eu já tinha experimentado tantos benefícios de viver uma vida na graça, nesse período de conversão, de ter voltado para a igreja, que eu já sabia que o contrário disso era muito ruim. Porque antes disso eu era uma adolescente ali com 15, 16 anos, totalmente perdida, assim, totalmente. Nossa, eu estava até depressiva, assim. Então eu pensava, eu não quero voltar a esse estado que eu me encontrava, que eu me encontrei antes de ter tido uma experiência, né? Mas ao mesmo tempo, como eu sou sanguínea, né? As ideias elas vêm na minha cabeça e elas vão, elas vêm, elas vão, elas vêm, elas vão, tá, tá. E assim foi, enfim, até que eu conheci o Arno, meu atual marido. E no namoro, a gente nunca teve uma conversa assim, olha, então nós vamos ser abertos à vida. Pra gente era muito claro essa questão de, uma vez que você casa com apostando todas as tuas fichas, se é que você tem alguma ficha, né? Fazendo só usando esse termo para. Então, uma vez a gente falou assim, eu lembro que eu falei para ele no namoro, olha, eu quero ter um monte de filhos. Ele falou, eu também. E assim foi a nossa conversa, aqui terminou, e enfim, a gente casou e a coisa foi acontecendo, foi evoluindo, foi vindo um filho por ano, a gente foi tendo essa experiência. Mas eu era confrontada com isso. Ah, falando isso, ele chegou. Pegou? Então, eu volta e meia, conforme os filhos foram vindo, essa atmosfera que eu respirei em casa, eu era confrontada. Então, eu entrava numa espécie de numa tensão, numa luta, numa briga interior muito grande. Porque ao passo que eu sabia a verdade, mas isso é muito desestabilizante. Porque, é claro, você quer ter uma vida, digamos assim, você quer construir uma carreira, você às vezes já tem uma profissão, né? Me formei em psicologia, então eu sempre gostei muito da psicologia, sempre estudei, sempre vislumbrei o caminho, né, como uma psicóloga. E aí você vai a vida de casado vai te trazendo outras coisas. Então, por muitos anos, eu vivi nesse estado de tensão entre fazer aquilo que Deus quer e agir do modo como eu gostaria, e um medo de sofrer, e um medo de me entregar, e um medo de me gastar, e sabe? Até que foi de 2018 para 2019, foi quando a Isabel nasceu em 2018, porque eu tive uma experiência muito impactante de quando o Joaquim estava com 3 meses, eu engravidei dela. E eu engravidei num período de muita exaustão, porque o Joaquim tinha alergia, blá, blá, um monte de complicação. Que eu lembro que eu falei pro Arno, olha, eu não sei como que a gente vai fazer, mas a gente vai agora esperar um pouco para ter filho, né? Ele falou, a gente pode espaçar, a gente pode se valer dos métodos naturais. Falei, então nós vamos começar a se valer dos métodos naturais. E essa história é muito boa. Na época, tenho ainda uma amiga que mora na Itália, e conversando com ela, trocando umas figurinhas, eu falei, agora eu vou me valer dos métodos naturais, porque assim, eu não tenho cabeça para ter filho agora. Ela falou, tem um aparelhinho que você consegue mensurar a temperatura, e através disso, através da temperatura basal, o aparelhinho vai te dando informações a respeito dos seus dias férteis. Eu falei, é esse aparelhinho aí que eu vou comprar. Pronto, tá resolvida a questão. Na época, eu nunca esqueço, custava R$ 2.500, era caro pra caramba. Cycles, não é? Era caro pra caramba. E eu falei, insisti com o Arno, ele falou, hã?
dos Estados Unidos, não era? Junto com o Isso. aplicativo e tudo. Isso, na Europa já estava tendo, então eu tinha que baixar um update assim, porque daí eu consegui, português de Portugal, eu ia conseguir entender a maquininha. Até eu tô tentando lembrar o nome do aparelhinho, até o final eu vou lembrar. Bom, aí o Arno falou, baby, não vai dar certo isso aí. Você não vai usar esse negócio, eu te conheço. Não, não, eu vou usar. Eu falei, a gente vai fazer certinho. Eu falei, não tem jogo isso aí. Bom, tá bom, baby, vamos comprar um aparelhinho, vamos comprar. Vai lá, deposita para minha amiga, R$ 2.500. Eu lembro que na época foi suado para a gente comprar. Ela mandou da Itália para cá, pro Brasil. Chegou o aparelhinho, calibrei, tinha que calibrar o dito do aparelho, configurar, tudo tal. Tá, aparelho funcionando certo. E detalhe, você tinha que tirar a temperatura basal antes de colocar os pés no chão. Com o Não sei bebê por quê. todo É, e eu tinha. de temperatura é assim. Ah, então. E tinha que fazer todo esse ritual, né? Bom, lá vai eu, o bebê no berço, eu ali, ele, né, chorando, e eu, peraí, deixa a minha temperatura basal aqui. Lá vai. Quando eu coloco o negócio na boca da temperatura basal, começa a aparecer pi, 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 pi. Eu estranhei, falei, nossa, que estranho. Falei, olha aqui, ó, compra o aparelho, já tá errado. Ele falou, Tá mas o ruim. que é? Falei, deixa eu pegar o manual aqui. Eu peguei o manual, falei, nossa, mas... Falei, baby, esse aparelho aqui tá errado. O negócio que tá dando aqui diz que tá grávida. Daí ele falou, como assim? Eu falei, pois é, o negócio já veio com defeito. Eu Uns sou dias desse. eu falei, não vou mais, sanguínea, né? Não vou mais usar esse aparelho. Aí eu falei, esse aparelho veio errado. Pelo amor de Deus, olha, gastei R$ 2.500 no aparelho que não deu certo. Depois passam uns dias e eu mal, com náusea, com dor de estômago. Falei pra ele, olha, baby, eu não sei como é que a gente vai fazer, porque o aparelho não funcionou. E eu tô mal, eu não consigo nem comer. Eu falei, de tanta dor de estômago que eu tenho. Ele falou, por que você não faz um teste de gravidez? Eu falei, olha, você para de falar essas coisas. Eu falei, você não brinca com isso, baby. Mas eu fiquei com isso, meu Deus, gente, será? Não é possível. Pois no dia seguinte fui lá, comprei um teste de gravidez, pois eu não tava grávida de verdade. O aparelho tava certo! E aí eu tava grávida da Isabel. Então foi um choque, assim. Eu fiquei 2 dias, Nai, em silêncio absoluto. Eu olhava para as paredes tentando encontrar uma resposta. Eu lembro que eu pensava, será que eu vou encontrar? Será que eu vou entender o que está acontecendo comigo? E aí um dia eu lembro que eu sentei no último banco da igreja lá, fui lá, chorei. Não é possível, eu tô grávida, eu não sei cuidar de duas crianças, um só chora, tem refluxo, como é que eu vou cuidar de mais um? E eu queria só descansar, eu queria um tempo, o senhor não entende. E aí eu senti que Deus falou para mim, era sério, o que você precisa é de mais um filho, não de tempo. Então, isso assim rompeu, sabe? Porque eu não tinha o que, né? Quando às vezes as pessoas falam, nossa, que loucura, mas e aí o que que você fez? Eu penso, gente, como assim o que que você fez? O que que eu ia fazer? Né? Como é que, entendeu? Eu não tinha outra opção que não acolher aquilo. E aí que eu experimentei um desprendimento, e aí que eu pude, depois daquilo, depois da Isabel, eu perdi o medo, sabe? Eu assim, é claro que esses dias ainda falei para ela, nossa, daqui a pouco eu posso estar grávida de novo, né? Para mim, gravidez sempre é um momento muito sacrificial, assim, né? O corpo, os quilos, os enjoos, as indisposições. Então, assim, não é um período maravilhoso da minha vida. Mas ter bebezinho eu amo. Nossa, aquele cheiro de recém-nascido, eu podia ficar ali dias e dias. Só cheirando um recém-nascido. Mas eu entendi que, assim, eu sou só a porta mesmo, né? Eu entendi que eu só sou um canal, que Deus se vale para trazer almas ao mundo. Mas o que eu quero dizer para as mulheres que estão vivendo esse processo é claro que tem várias coisas, né? Várias nuances que talvez cada uma vai saber contar melhor para gente.
Talvez cada uma vai saber detalhar e que vai justificar a situação. Eu entendo. Mas agora, uma coisa que eu sempre digo, olha, faça a experiência. Né? Você tem um e quer mais um, né? Ou tá com medo, ou não sabe, faça a experiência. E depois você vem me dizer. Porque a maternidade é isso, Nai. Ela é experimental, não tem como. Você pode ler 1000 livros sobre o assunto, eles não vão te dar a compreensão, a amplitude, a profundeza do que é viver isso na carne, do que é viver isso na pele. Então, não tem manual, não tem algo que eu posso aqui contar 1000 histórias do que eu já vivi na maternidade, eu posso comovê-las, posso arrancar lágrimas e ainda assim não será o suficiente para mover o coração de quem está em cima do muro. Então eu digo, faça a experiência. Eu sempre digo que uma mãe nunca se arrepende dos filhos que tem. Você pode conversar com 25 milhões de mães que já são velhas, que já têm. Elas vão dizer: se eu pudesse, eu teria tido mais um. Mais um. Exatamente. E quando você contava, né, que engravidou com 3 meses, eu que, né, tenho a minha vida e atendo muitas mulheres, a gente vê que não é tão fácil engravidar com 3 meses de outro bebê. Né? E quando você conta essa história e fala que você estava no momento mais difícil, pensando em espaçar, né? Tomando a providência, a gente vê o quanto Deus já tinha se adiantado e o quanto você foi verdadeiramente agraciada e presenteada, porque Deus escolheu o seu casamento para enviar aquela vida tão próximo do outro, porque tinha que ser. Né? Eu pensava, Araceli, também, quando eu casei, né? Tive 2 filhos e o terceiro, eu achava que eu ia engravidar uma vez por ano. E daí depois a gente vai se abrindo a vida, né? Então eu também tive um processo, depois de ter filho, já tinha espaçado, né? Onde eu tinha engravidado rápido e daí por diante não engravidei mais rápido, né? Você tenta uma vez, aí vem o segundo mês, aí passa 6 meses, aí você fala, bom, né? E eu pude experimentar nas minhas orações isso. Senhor, eu achei que eu sempre consegui engravidar rápido. E agora eu vejo que não. Não é porque não é no meu tempo, é no tempo de Deus. E a gente observa tudo isso e pode ver o quanto Deus tem um plano para cada uma. E a gente não vai saber se a gente ficar evitando, encontrando 1001 motivos para evitar, para espaçar, porque motivos não vai faltar. É a dificuldade, é o sono, é o cansaço, é a falta de confiança que a gente tem em nós mesmas, né? Ah, eu não vou dar conta, né? Eu tô com uma comadre que engravidou agora, eu só que ela falou exatamente como você. Ai, amiga, eu só queria mais alguns meses, só para me recuperar, só para dormir mais um pouquinho, só para minha família melhorar financeiramente, só mais um pouquinho. Eu pedi isso para Deus, né? E aí você vai tentar expressar em palavras, olha, né? Aceita tudo. E você não aceitou só aquela gestação ali. Aquela experiência sua foi uma experiência para toda a vida. Né? Você falou, não, eu já sei o que Deus quer para mim. Deus não quer que eu espasse. Né? Porque aqui, quando eu pensei, não deu nem tempo. Exato. Não, foi uma experiência, foi dramático até, assim, né? As mulheres aqui falando, tem medo, né? Tem circunstâncias, e a gente na época não tinha uma vida. E claro que alguém vai dizer, mas agora você tem condições. Olha, gente, mas isso não é garantia de nada, né? A gente não paga noites, não paga quando eles estão doentes, né? Não ajuda, auxilia, mas entenda, não é isso que nos move, não é por isso que a gente tem, entende? Porque não é isso. E eu lembro que quando engravidei da Isabel, nossa, a gente estava passando uma situação, estava lá no sul, estava difícil, estava, enfim. Mas fazer essa experiência, e uma outra coisa que eu percebo foi que nesses no período que eu estava em casa, ouvindo essas experiências das minhas tias, até das minhas avós, né, com os partos, as avós sempre relatavam com muito pesar, né, com muito sofrimento, que de fato era sofrido, eu acredito que seja mesmo, né?
ter bebês naquela época, dependendo da situação, o bebê ficava lá, era um bebê que estava atravessado, era um bebê que não saía, ficava horas. A minha avó mesmo teve experiências traumáticas com o nascimento de bebê, e mesmo assim teve 8, né? Vê que, mas uma coisa que eu queria deixar muito claro, assim, que a partir dessa experiência de ter filhos, isso foi ao encontro com a minha própria natureza, com a nossa própria natureza, né? A mulher foi feita para isso. A gente, todo o nosso corpo, todo o nosso todo o nosso aparato psicológico, toda a nossa estrutura foi feita para gerar vida. É claro, aí aquelas que não conseguem engravidar, que passam por momentos de infertilidade ou que estão a vida toda tentando, vão dizer, pois é, Ara, e eu? Pois é, o teu coração ainda assim é chamado a viver a maternidade em outro sentido. Mas aqui eu quero dizer o seguinte, abrir-se para isso, claro que a gente vai dizer, Ara, eu tenho muito medo, eu não me imagino vivendo desse modo. Mas abrir-se para isso é assumir a tua própria natureza com todas as potências que ela tem, com com toda essa força que a gente tem. Eu sempre me recordo que foi um livro maravilhoso que, assim, volta e meia eu releio ele, revisito algumas páginas, algumas coisas que eu já grifei, que é da Alice von Hildebrand, né? O Privilégio de Ser Mulher. E ela fala: esse privilégio foi dado a nós, mulheres, de gerar vida. E essa vida, é claro, não se restringe somente ao fato de gerar vida no útero materno, mas gerar vida em todos os ambientes nos quais a gente está. No trabalho, na escola, dentro da nossa casa, enfim. Agora, quando você se apropria disso, quando você admite que você tem essa capacidade, você vai ao encontro da tua própria natureza e você vai ao encontro de um equilíbrio, do eixo, daquilo que rege a nossa vida. Então, pode ver, todas as mulheres que fogem, que poderiam engravidar, ou que poderiam se abrir, experimentar como é, que fogem disso, estão, de certa maneira, doentes, estão enfraquecidas, estão enfim, com problemas psicológicos, estão com ansiedade. Por quê? Porque vocês estão desencontradas de vocês mesmas, desencontradas da sua própria natureza, né? Então, fazer a experiência é isso, é fazer também a experiência de um retorno para consigo mesmo. Como eu falei, eu ouvi muito, as minhas tias falavam, a minha mãe, né, as minhas avós, mas eu sempre pensei, eu não quero, uma coisa que eu pensava com muita frequência, eu não quero repetir isso. Essa foi a experiência que elas tiveram. Muitas eu vejo que se apegam a isso para justificar os seus próprios nãos, para justificar o fato de não se abrir para aquilo. Ah, porque a minha mãe teve um parto muito ruim. Ah, porque Deus me livre, eu vi como é que era na casa da minha tia lá com um monte de filho, era horrível. Entende? Mas espera aí, mas e a sua vida? E a sua história? E a sua narrativa? Né? Você, quem é você? Você é você, você não é a sua tia, você não é a sua avó. Então, por mais que, claro, me compadeço, pô, que pena, avó, que você teve os partos difíceis, graças a Deus eu não tive. Sim. Né? Graças a Deus eu pude pude viver uma história diferente da minha avó, viver uma história diferente da minha mãe, das minhas tias. Então, queira se apropriar da sua força, da sua história, da sua vida, né? E assuma isso com alegria. E faça a experiência para você ver. Você vai sentir aquela sensação maravilhosa que é de estar no lugar certo, fazendo a coisa certa. Isso, caramba, isso, Nai, assim, é maravilhoso. Por quê? Porque é a comprovação da tua própria existência. Pô, eu existo com uma finalidade. Exato. Eu vejo que a mentalidade, depois do avanço da contracepção, da década de 60 para cá, a sociedade mudou completamente, né? Antes, as mulheres, naturalmente, a própria natureza, o próprio matrimônio conduzia a uma fecundidade, a uma vida
fecunda, a famílias mais numerosas e a mulher a se encontrar com esse seu eixo, né? Com aquilo para o qual ela foi criada. Hoje, com o avanço da contracepção, da mentalidade contraceptiva e o que a gente chama de revolução sexual, a mulher foi completamente tirada do seu lugar, né? Exato, exato. E Social. exatamente, assim, ó, eu vivi isso dentro da minha casa. Veja, a minha avó, ela nunca tomou nada, nunca usou nada. E ela contava isso, porque eu lembro que quando ela teve o meu tio e a minha mãe é a segunda filha de 8, ela foi falar para o padre, porque o meu avô falou: olha, tem um negócio aí que eles estão usando que se chama camisinha, que é para você não ter, para você escolher quando você quer ter filho. E a minha avó foi lá contar para o padre, né? Minha avó tinha o costume de confessar-se e contar para o padre. O padre falou: olha, se a senhora se valer disso, a senhora e seu esposo estão excomungados. Nossa. E aí a minha avó falou: não, então, peraí, eu não quero. Peraí, não quero. Isso aí tá, né? E vê, anos depois, a minha mãe se valeu de métodos contraceptivos. Já Na pegou. ignorância, um pouco na ignorância, um pouco respirando esse ar de feminismo, da mulher precisa sair e, né, arregaçar as mangas e lutar pelos seus ideais. Mas hoje eu vejo o quanto isso na época enfraqueceu a minha mãe. O quanto isso deixou a minha mãe fora de prumo, digamos assim, né? Tava ali tentando buscar alguma coisa que nem ela sabia direito se era profissão, se era como professora, ou se ela deveria ficar em casa, cuidar da gente, ter mais filhos, enfim, viveu essa dicotomia, esses desencontros, assim, né? Então, não repita essa história. Pô, assuma você, né? Esquece nessa hora um pouco. Eu, quando casei com o Arnold, graças a Deus, a gente fez essa experiência de morar longe das famílias, isso me ajudou demais a ver quem eu era no casamento, como ele era no casamento e que tipo de família a gente estava construindo. E olhando, sim, para alguns pontos que eu não concordava, então simplesmente eu não quis repetir. Eu não quero isso para mim. E não significa que com isso eu esteja rejeitando a minha mãe, desonrando ela ou apontando o dedo para ela. Não, não é nada disso. Ela viveu, eu sei que ela tentou fazer o melhor que ela pôde, mas agora eu posso tentar fazer o melhor que eu posso com as coisas que eu tenho. Então, Perfeito. experimentem fazer isso, né? Experimenta se valer das coisas que você tem, dessas ferramentas que no seu tempo, pô, conheci a Nayara, olha que tá te ajudando, né, com os métodos. Para mim sempre foi, Nay, uma coisa assim, eu nunca consegui, até hoje eu não sei. Quando eu penso que eu sei fazer o método, Você engravida. eu engravido, eu falo, eu não sei então. Eu não sei, eu não consigo identificar, eu não sei quando que pode, quando que não pode, eu não sei quando que não. Ah, então agora não pode. Agora não pode. Agora pode. Mas agora que pode, engravidei não. Então eu não sei quando é que pode. Na verdade, para fazer o método, era sério, assim, a gente precisa. O seu. Você já sabe que você não vai precisar te passar. O Senhor tem um chamado muito especial. Mas, por exemplo, a gente tem uns casos em que o marido não é convertido. E que ele. Exato. Eu vou falar o que para essa esposa? Não, separa dele, faz o método, não, honra o teu casamento. Faz Exato. natural, respeita o teu marido, reza pela conversão dele, explica para ele e vai fazendo. Então, aquela mulher encontrou um motivo grave, sério. O casal vai se abster por um tempo. Para que nesse tempo de abstinência, 15, 20 dias, ela possa observar os seus sinais. Porque se o casal não fica anotando, se a mulher não anota e faz 15, 20 dias de abstinência, continua tendo relação, acaba que o próprio ato conjugal atrapalha na autoobservação. Então, 15, 20 dias de estudo, abstinência e anotação no gráfico diário mostra pra gente onde está o período, né? E aquela mulher, junto com acompanhamento, vai ali, galgando mês após mês. Graças a Deus, tem um monte de mulheres que conseguem. E geralmente as que conseguem mandam mensagem, Nai, já quero ter outro bebê, né? A sua mentoria, tudo que você fala sobre a maternidade, meu coração está explodindo, eu quero ter filho, mas eu quero
Deus depois, enfim. Então, o meu trabalho, né, e tem algumas pessoas católicas e tudo que falam assim, Nayara, eu só encontro isso em você, essa relação de só falar do método com a parte espiritual, né, e do matrimônio, porque eu não consigo separar, entendeu? Eu não consigo É, falar, porque vai ser um peso para aquele casal. Então, ele pode sim usar quando for necessário, mas buscando sempre essa abertura à vida. Não, mas eu preciso sentir até o meu corpo. Quando eu digo assim, quando o desejo de espaçar é justo, o casal se abstém com seriedade. Ele nem tem vontade, Ara, no período fértil, porque o receio dos dois, a necessidade é tão grande que eles vão conseguir viver aqueles meses só durante o período fértil de abstinência. Daí, quando já a coisa vai afrouxando, você já vai sentindo vontade de largar a mão. Ah, mas eu tenho mais vontade no período fértil. Aí eu falo, se deixe conduzir, né? Reze, com certeza é um chamado, porque Deus age na nossa sexualidade também, mas na nossa certamente. vontade de fato, dentro do casamento. Então eu falo, deixe-se conduzir por isso, se o marido quer, se você quer, período fértil, não é, né, para continuar se vestindo eternamente. Não, é para viver o seu matrimônio e para, né, se aventurar. E quem sabe, se Deus quiser enviar um Exato. filho, o teu casamento tem que estar aberto, mesmo você fazendo o método de ovulação deles. Que legal, é isso aí, é bem isso. O método tem que ser, e o casal tem que estar junto, né? Não pode ser uma coisa só da mulher, senão vai dar ruim, né? Até porque o homem entende, né? Quando eu vejo, assim, esses casos de vasectomia, né? É óbvio, a gente se compadece, fica muito triste, mas eu sempre digo, olha, muitas vezes, já atendi várias pacientes que vinham com esse relato, meu marido fez vasectomia, eu sempre falava, olha, talvez saia um pouco da frente. No sentido assim, sempre quis controlar muito, sempre quis você falar como devia ser feito. Talvez essa foi a única decisão que ele tomou até agora, Uhum. como homem. Então tá, eu agora decido que eu não quero mais ter filhos, então eu vou lá, faço vasectomia. Para você é ruim, é péssimo, óbvio, isso interfere no casamento, mexe. Mas em 10 anos tem reversão, né? Casos e casos de homens que, dentro desse período, conseguiram reverter e foi um sucesso. Então, agora talvez isso que aconteceu foi um alerta que foi ligado para que você reveja o modo como vocês estão se relacionando, como estão vivendo o casamento. Deixa o homem ser o homem, seja você a mulher, né? Aquela que fala um pouco menos, aquela que seja um pouco mais dócil, aquela que dá ao homem a conhecer essa experiência também da maternidade, né? O homem, às vezes, em certa medida, é um pouco nosso filho. Não no sentido assim que a gente deve tratá-lo como um filho, mas em certa medida, às vezes, ele necessita de alguns cuidados que são próprios de uma mãe. Né? Eu vejo aqui, eu tenho um marido, todo Uhum. mundo vai dormir. Dei banho em todo mundo, escovei o dente de todo mundo, tá? Agora eu penso, agora eu vou descansar. Ele fala, cadê a minha granola com iogurte? Fala, eu vou lá buscar pro neném. Né? Mas assim, para dizer que o nosso papel enquanto mulher, ele é sim soberano. E ele é capaz de mover, de conduzir, de envolver qualquer coração empedernido. Eu vejo isso, assim, eu vejo. Eu casei com um homem que era muito mais duro, muito mais rude, tinha umas ideias. E eu pensava, gente, deixa ele, deixa estar, como minha mãe diz, deixa estar ao seu tempo as coisas vão acontecendo. Eu vou aqui, eu vou fazendo, vou trabalhando, vou envolvendo, vou sorrindo, vou fazendo de conta que tá tudo bem, mesmo que quando não tava nem muito bem. E de repente você tem um aliado, de repente você tem alguém que está do mesmo lado da trincheira que você e não que está guerreando com você. Então, isso, a maternidade me ajudou muito nisso. A maternidade me colocou no lugar certo e me fez entender melhor o meu papel, até perante o meu marido. Então, vê, quando a gente se abre para aquilo que é natural. Hoje eu vejo, Nai, que a gente, assim, a gente enfrenta coisas que a gente não precisaria estar enfrentando, que são coisas
que assim, são coisas naturais. Essa, por exemplo, os métodos naturais, ali é um processo natural, mas ao contrário, a gente hoje está diante de mulheres sem libido, estressadas, acima do peso, com problemas de autoestima, com cabelo caindo. Por quê? Porque estão se entupindo de DIU, de anticoncepcional, porque estão com trombose, porque Uhum. precisaria tudo isso? Não precisaria. A gente Mulheres não com precisaria. psicológicos porque querem ter mais filhos, mas não podem parar de trabalhar fora. Eu tenho muitas mulheres com ansiedade por conta disso. Eu quero ter filho, mas eu trabalho. Eu não posso parar de trabalhar porque a minha renda é a principal da casa. Muitas, né? A gente vê o oposto do que aconteceu antes. Tadinhas. Mulheres querem, mas não conseguem mais porque o trabalho, o emprego, a renda Pois isso é um drama também. Isso é difícil pra caramba. drama, é um drama. Os maridos, alguns, né? Mas ficam mais acomodados ali ganhando menos e a mulher trabalhando e eu tenho muitas alunas que me escrevem, eu sou a renda principal da casa. Como que eu vou É difícil, hein? Então, ali tem que, eu acho, né? Tem que, assim, eu nesse ponto, vou dar assim eu acho que o que eu faria, eu já parei para pensar muitas vezes nisso, muitas vezes, muitas. Mas eu acho que nesse ponto eu ia, tipo, me fazer um pouco de boba aqui, assim, e falar, ó, meu querido, eu vou trabalhar só meio período, você se vira, negão. Se vira. Eu não tenho dó, nesse, sabe? Não, o maridão trabalha pouco e a mulher tem que trabalhar muito, daí a mulher gostaria de ter filho, mas não dá pra parar. Mulher tem que trabalhar, não. Não, mas, ó, agora nós vamos discutir no meio da live aqui. Não, mas Não, a mulher tem que história. trabalhar sem parar. Não, Então, você não tá manhã à noite. entendendo. Depois eu te conto o contexto e a gente briga. Eu acho que você tá errado. Igual a tua mãe. Ele tá zoando daquele jeito. É claro, né? É óbvio, ele tá fazendo personagem, né? Claro. Ele já entendeu tudo. Tem que trabalhar, falar, hoje eu não posso. Eu tô com uma dor de barriga, tá louco. Eu fiz isso, Sara, assim, junto com meu marido, né? Mas eu falei pra ele, olha, amor, eu vou continuar trabalhando, assim que engravidei da primeira. E do segundo, sabe, a mesma coisa. Não, amor, fica em casa, a gente se vira. A gente se vira, ele se virou, literalmente, literalmente. Né? Trabalhou 3 vezes mais, deu sangue. Isso foi excelente pra gente. Todos os perrengues financeiros foi excelente pra gente. Hoje eu vejo, né, o quanto a gente cresceu, o quanto meu marido mudou, né, o quanto eu mudei. Foi tudo por conta disso. Essa conta, isso também, a gente, assim, nos primeiros. Imagina, eu tinha me formado em psicologia, foi uma faculdade dificílima, eu que paguei, eu trabalhava para pagar a faculdade, foi difícil pra caramba. Eu sou de família simples, meu pai não ajudava nada, eu tinha que pagar ali, ó, trabalho e tal. E quando eu engravidei do Vicente, a primeira coisa que eu fiz foi colocar no papel: bom, como psicólogo aqui eu vou ganhar, sei lá, o melhor dos melhores, agora, né, recém-formada, sei lá, uns R$ 3.000. Aí eu ia ter que contratar uma faxineira, porque ia ter que limpar a casa, eu ia ficar fora o tempo todo, eu ia ter que comprar marmita. E aí você coloca no papel, Não. marmita, e não compensa. Naquela situação, para mim, não compensava continuar trabalhando fora. E, bom, então eu vou ser dona de casa mesmo. Então, eu vou limpar a casa. A gente ficou anos sem faxineira. Eu vou limpar a casa, eu vou fazer a comida, eu vou cuidar das crianças. E isso é uma forma de ajudar o meu marido. E ele vai trabalhar do outro lado. Então, para a gente funcionou muito certo. Mas eu me compadeço, eu entendo dessas mulheres que não vivem essa realidade e que precisam trabalhar. Então, nessa hora, eu acho que, assim, com muita docilidade, com muita amorosidade, lembrando que vocês são que vocês estão do mesmo lado, ele não é seu inimigo, né? Quem sabe o quanto ele sofre também por essa situação, ou sei lá, ou às vezes não, tá? Entender que se acomodou, mas isso também o enfraquece, então, sabe? Para tudo tem solução, Nai. É uma boa conversa, um bom modo de tornar a convivência algo harmonioso, e isso independe de qualquer coisa, isso depende da gente, do nosso jeito, de colocar a nossa personalidade à luz das coisas, para a gente ir encontrando meios de ajudar esse nosso marido, conduzir a coisa
E a gente tem muita dessa sabedoria, a gente só às vezes esquece, a gente acha que a gente perde um pouco o foco, ou perde sempre, né? Eu perco sempre, o tempo todo eu preciso estar retomando o meu próprio papel, a minha função, as minhas coisas, porque às vezes a gente liga no automático e vai triturando, né? Vai passando tudo ali. E quando a Perfeito. gente presta mais atenção, as coisas tendem a fluir melhor. A gente dá esse ritmo, o tom para a coisa, né? Perfeito. Você foi no ponto, né? Olha, eu quero te agradecer, tá? Muito, imensamente, do fundo do meu coração, né? Por essa grande partilha, que vocês são, pelo seu dom, tá? Que Deus os abençoe muito, né? Quero também deixar aqui gravado que o propósito, né, desse apostolado é alcançar muitas mulheres, elas católicas ou não, mas que elas possam conhecer esse lado que você mostra da fecundidade dos filhos, da alegria de viver a sua vocação, de ter esse só ser o único caminho para a gente encontrar uma vida feliz aqui na Terra. É o único. Se nós somos casadas e chamadas à maternidade, não existe outro caminho. Então, o meu propósito hoje com esse trabalho é esse: é poder alcançar, ainda não alcanço muitas, né? Mas já tem algumas pessoas que acabam descobrindo, seja por pecado, porque são católicas, porque descobriu que é pecado, e depois fazer ela entender por que é pecado, o malefício, a importância da abertura à vida e ter mulheres como você, como são, como tantas outras, que são exemplos para nós, mulheres bonitas, felizes, com filhos, donas de casa, né, experientes e que passam tanto conhecimento. Então, esse é o meu propósito. Se tiver alguém aqui que tem interesse, é só me seguir, né, que a minha equipe manda um direct para você ir lá, você vai obter informações sobre a minha mentoria. É isso aí. Eu queria só concluir dizendo o seguinte, olha, não tenha medo de, por exemplo, pegando esse exemplo de que às vezes muitas precisam trabalhar fora, mas têm medo de ter filhos. Então, eu sou filha de uma geração assim. Eu sou filha de uma mãe que teve que trabalhar fora e eu tô aqui. Eu sobrevivi. Tem esse outro lado também. Então é isso, às vezes você precisa só uma questão de ajustar um pouco melhor, de trabalhar talvez meio período, se abster de algumas coisas, viver uma vida um pouco mais simples, mas se realizar, né? Viver uma vida em plenitude, de acordo com a sua própria natureza, né? Gerando. E assim, ó, nada impede de você, às vezes, trabalhar de casa, arrumar outras coisas, colocar outras habilidades, né? Para você ganhar dinheiro, sei lá, cozinhando, bordando, faxinando, passando. Olha, esses dias mesmo encontrei uma senhora, ela falou: Olha, eu lavo blazers, eu ganho a vida fazendo isso, porque eu sempre gostei de lavar, não sei o quê. E com isso, nossa, eu pude ajudar meu marido, eu acho que ela tinha 9 filhos. Então, vê, assim, é uma situação. Se você se abrir para a sua própria natureza, você vai ver que você vai começar, também vai se abrir o seu horizonte de consciência, também vai se abrir o seu modo de ver a vida, também você vai perceber uma capacidade maior de observar as coisas e nada impede de unir tudo isso. Hoje a gente vê esse avanço, né, da internet, né? Mães e mães e mães empreendedoras, né, trabalhando, tendo seus filhos, cuidando das suas casas, exemplos e mais exemplos de mulheres guerreiras, né? Eu sempre falo da a Tatiana Amaral, a Déia, pô, mulheres que têm um monte de filho, cozinham, lavam, passam, cuidam de casa e estão ali vendendo na internet. Então tem muita história hoje para a gente se espelhar. Tem muitas pessoas que a gente pode pegar ali um pouquinho aqui, um exemplo aqui, uma fala ali, sabe? E reconstruir essa imagem que foi se perdendo, essas coisas que foram sendo tiradas da nossa cabeça, mas agora a gente pode repor. E a gente pode unir tudo isso dá uma unidade de vida através do nosso sim, da nossa vida, né? E fazer isso. Vai ver, olha, eu tenho certeza que você vai sentir uma alegria, mesmo em meio às noites em claro, mesmo em meio aos sacrifícios, mesmo em meio aos desgastes, né? Porque eu sempre lembro do Padre Paulo Ricardo fala, mais difícil do que dar toda a vida é dar uma gotinha de sangue todos os dias, né? Me falasse, ó, vem cá que tu me dá toda a vida, pode tomar tudo, eu não ia sentir nada talvez. Agora, todos os dias um pouquinho
é muito mais difícil. No entanto, a gente dá uma gota de sangue e a gente recebe uma alegria, a gente recebe tantos frutos interiores que sobrepõem toda essa todo esse sacrifício, todas essas dificuldades sobrepõem com aquilo que a gente é abastecido. Então, façam experiência, né? Não tem outro caminho do que fazer a experiência. E contem comigo, o que precisar, eu estou disponível. Eu sempre converso muito com as meninas por direct e a gente está aqui para se ajudar. Amém. Ai, Obrigada pelo convite, viu? Fico muito feliz, fiquei muito honrada e obrigada por tudo e parabéns pelo teu trabalho, que dê muitos frutos, que ajude muitas mulheres a se encontrarem e a viver essa plenitude. amém. Obrigada, Ara. Boa noite, viu? Boa noite, obrigada. Beijo. Beijo, tchau.